Irmãos, a paz do Senhor. Hoje a gente vamos falar da teologia. Será que a teologia provém de Deus? Será que é da vontade de Deus a gente estudar a teologia, né? Ter outros estudos também, a não ser só a Bíblia Sagrada, né? Será que a teologia é da vontade de Deus a gente estudar ela também, né? O que é teologia? O que significa essa palavra teologia? É sobre isso que a gente vamos estar falando aqui hoje, porque eu vejo em algumas igrejas que tem alguns pastores que são contra, né, a este estudo, que são contra a esse conhecimento, e a gente vamos estar falando sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas eu quero pedir para você curtir, compartilhar, ative esse sininho também para receber os outros vídeos. Vai estar em um sininho aí embaixo, você ative esse sininho, se inscreva no canal você que não é inscrito, marque mais pessoas, divulga nas suas redes sociais para que junto a gente possa crescer na palavra de Deus e no conhecimento. Amém? Quero pedir também para você ir lá no canal do Kleber Daniel, é um jovem onde ele faz vídeo louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Então vai lá ver os vídeos dele, onde ele vai estar louvando ao Senhor, né, e postando também nas suas redes sociais. Vou deixar o canal dele na descrição. Amém? Vamos lá para esse vídeo de hoje que está muito interessante. Meus irmãos, eu já fui em alguns cultos, né? Eu também conheço alguns pastores que eles são contra a teologia, né? E eles não gostam mesmo de quem tem teologia, de quem tem estudo, de que tem algo a mais da parte de Deus, né? E a gente precisamos saber o que é a teologia, o que significa essa palavra. E para você que não sabe o significado da palavra teologia, teol significa Deus, logia, estudo. Então, ou seja, é um estudo da palavra de Deus. Você está entendendo? A teologia, ela vem acompanhada com a Bíblia Sagrada. Você deve estudar a teologia, por quê? Porque ela vai aplicar um conhecimento que vem da parte de Deus, né? A teologia, ela vai explicar melhor a Bíblia Sagrada para a gente entender, para a gente interpretar melhor a Bíblia Sagrada, né? Então, o significado da palavra teologia é estudo da existência de Deus, né? Então, é muito importante, irmãos. Então, eu vejo assim a teologia. Deus, ele deixou já a sua palavra para nós. Então, eu imagino que a Bíblia já é um bolo que é recheado, um bolo que é recheado. Eu imagino que a teologia é como se fosse uma cereja que coloca em cima do bolo. Você está entendendo? A gente já tem o bolo recheado, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já é recheada. Então, ali a gente podemos estudar muitas coisas da palavra de Deus. A gente vamos estudando a cada dia. E a teologia, ela vem com um acompanhamento, né? Ela vem como uma sobremesa. Ela vem ali com a cerejinha. Você está entendendo? Tem coisas que a Bíblia não vai explicar, que se a gente estudar, a gente vamos perceber no estudo, a qual a teologia vai nos explicar, né? O que tinha naquela época, como que era feito as leis de Moisés naquela época, né? Então tudo isso é estudo. E a gente precisamos estudar a palavra de Deus, principalmente se a gente somos um pastor, se a gente somos pregadores da palavra, porque imaginou alguém fazer uma pergunta para nós e a gente não responder e a gente enrolar, você está entendendo? Então se alguém fazer uma pergunta para você, você vai estar incumbido de responder. Então a teologia, ela é conhecimento, a teologia, ela é estudo, você está entendendo? Agora, se for uma teologia que não tem um acompanhamento da palavra de Deus, que foge dos princípios de Deus, que foge da palavra de Deus, aí você não deve estudar. Mas agora, se for uma teologia que acompanha com a palavra de Deus, que está enquadrado com a palavra de Deus, né? Que é um reforço espiritual, que é um conhecimento para nossa. Então, meus irmãos, como eu estava falando aqui,
se for uma teologia que não foge da palavra de Deus, né, que é acompanhado com a Bíblia Sagrada, a gente pode estudar sim, a gente deve estudar. Porque se alguém fazer alguma pergunta, a gente tem que saber responder. Então a gente deve estudar sim. Vou deixar uma palavra de Deus abençoada para a sua vida que eu gosto muito. Que está lá em Provérbios, capítulo de número 12, no seu versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Olha aqui que a palavra de Deus está falando. Que aquele que ama a correção, ama o conhecimento. Então, ou seja, para mim ter conhecimento, eu tenho que ser corrigido. Eu tenho que sentar para ouvir, para me aprender. Você está entendendo? Então, aquele que ama a correção, ele ama o conhecimento. Tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que não gosta de ser corrigido. Você está entendendo? Quando Deus fala, ele fala que não é para ele. Você está entendendo? Ele não quer ser corrigido. Mas aquele que aceita a correção, ele começa a ter o conhecimento de Deus. Aquele que senta para aprender, ele começa a aprender. Você está entendendo? Então, é muito importante. Então, a Bíblia Sagrada, esses livros, ele vai nos corrigir. E a gente tem que ser humilde para aceitar a correção que vem da parte de Deus. Você está entendendo? A correção quando Deus usar os irmãos, quando Deus usar um profeta. Você está entendendo? Então a gente tem que aceitar a correção do Pai. Porque quando a gente aceita a correção, a gente ganhamos conhecimento. Não tem como você ganhar conhecimento se você não sentar para aprender, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não ler livros, você não vai adquirir o conhecimento. Se você não ser humilde para aceitar a correção. Se você vê alguém mais sábio que você, se alegra, porque é onde você pode aprender. Você está entendendo? Tem pastores que não gostam, que se vê alguém mais sábio do que ele bloqueia. Se vê alguém mais sábio do que ele não vai se inscrever no canal, ele não vai curtir, ele não vai fazer nada. Você está entendendo? Porque ele não quer que ninguém fique acima dele. Só que, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Deus está acima de nós. Você está entendendo? Que Deus está acima de mim. Não tem como eu me gloriar com uma coisa que é de Deus. E a palavra do Senhor fala que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, por mais que a gente venha estudar, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar. Mas para isso a gente tem que ler a Bíblia. Mas para isso a gente tem que estudar. Para que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar todas as coisas. Você está entendendo? Amém? Então que você possa ficar com essa palavra no nome de Jesus. Então não vamos julgar, vamos procurar ajudar. Amém? Fica na paz.